Antes do nosso intervalo, o Felipe Coutinho mencionou o treinamento que, inclusive, setores do Poder Judiciário tiveram nos Estados Unidos, dentro dessa linha de investigação de crimes corporativos, etc., que veio justamente, posteriormente, se revelar numa ação muito contundente da Justiça, especialmente de Curitiba, em relação à Petrobras. Isso mostra muito bem que há uma permanente interferência dos Estados Unidos nos nossos negócios internos. O Felipe já tinha se reportado ao papel do consulado americano, da embaixada americana, junto a lobistas de empresas estrangeiras ligadas à área do petróleo e junto a políticos brasileiros, buscando justamente a viabilização de legislações de acordo com o interesse das empresas norte-americanas. Então isso mostra que há uma permanente pressão. E muito além das questões reveladas pelo Wikileaks, há coisas muito preocupantes. A participação de empresas americanas, por exemplo, dentro da vida orgânica da Petrobras e também da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, é algo conhecido. Isso não é também uma questão muito grave para a nossa soberania? Me parece que há setores estratégicos da Petrobras que hoje, na prática, dependem da prestação de serviços de empresas norte-americanas, por exemplo. Isso não é também uma coisa muito grave? Um governo soberano não poderia modificar esse quadro? Exato. Isso compromete a soberania brasileira, na medida em que você depende, por exemplo, para criptografia de dados, justamente aqueles que você considera a empresa lida com muitos dados. Nem todos os dados são importantes, estratégicos, etc. Para tratar dados estratégicos, você costuma criptografar. É um mecanismo de segurança. Mecanismo de segurança. Quando a Petrobras e o governo brasileiro foi denunciado, foi revelado que a Petrobras, a empresa, e a presidência da República estava sendo espionada pelos Estados Unidos, inclusive o Congresso Nacional criou uma CPI para tratar do assunto e convidou a presidente da Petrobras da época, a Graça Foster. Perguntada, sendo questionada se as informações da Petrobras eram seguras, ela respondeu afirmativamente, dizendo que a Petrobras tinha, se não me engano, 5 empresas americanas contratadas para prestar o serviço de criptografia. Então, na verdade, o que ela estava apresentando para o Congresso como algo que revelava a segurança corporativa da Petrobras, na verdade, estava revelando a vulnerabilidade. Porque você contrata empresas estrangeiras para criptografar, evidentemente que existe o risco de acesso a essas informações. Então, na verdade, o que pode estar acontecendo, o que podia estar acontecendo, é justamente a Petrobras, os funcionários da Petrobras, os gerentes executivos da Petrobras, estarem selecionando das milhares de informações aquelas que são estratégicas e que deveriam ser criptografadas. Na verdade, isso pode estar sendo justamente uma seleção das informações mais importantes que podem ser acessadas facilmente, caso essas companhias multinacionais tenham, e normalmente têm, acordos de cooperação com o próprio governo dos Estados Unidos, né? Então, essa é uma revelação que é uma vulnerabilidade. Existem outras por onde esses dados transitam, por quem opera, quem é o proprietário dos cabos por onde essas informações transitam. Sistema operacional, os sistemas operacionais, Windows, eles são seguros. A gente pode ver, a gente pode comparar a situação do Brasil, o nível de vulnerabilidade, de falta de soberania, quando a gente compara com países que têm um nível de soberania maior e como eles tratam as suas informações estratégicas. Comparar, por exemplo, como a China trata as informações estratégicas da sua área de segurança militar, sua área de energia, a Rússia, como a Rússia trata as informações das suas estatais gigantescas, estatais russas de energia. Então, esse é um caso assim, que seria didático e seria importante que um governo que realmente se preocupasse com a soberania e o desenvolvimento nacional, se preocupasse, se dedicasse
a desenvolver meios nacionais de proteção das nossas informações. Infelizmente, isso caracteriza uma situação de vulnerabilidade muito forte, que me parece, aí eu retorno a você citou a questão das manifestações, citou a questão do treinamento da turma do Poder Judiciário, especialmente de juízes lá de Curitiba, e isso acaba por resultar na Operação Lava Jato. Então, me parece que, por um lado, foi importante revelar, evidentemente, irregularidades dentro da empresa, mas, por outro lado, me parece que isso forneceu as condições para um processo muito forte de desgaste da empresa junto à opinião pública. Como é que você viu, você inclusive já estava na presidência da EPET nesse momento, né? Então assim, só para colocar aqui a questão da cronologia, o pré-sal foi descoberto em 2006, ainda muito antes do desenvolvimento das revelações da Lava Jato. Você tem as informações sobre como funcionava o treinamento, dado inclusive no Brasil, pelo Departamento de Justiça norte-americano, pelo Ministério Público norte-americano, com agentes do Judiciário, tanto aqui no Rio, e colocando no documento que a gente apresenta, que é de conhecimento público, foi vazado, colocando como meta uma cooperação prioritária em Curitiba com os agentes, tanto da Justiça Federal, juízes, quanto do Ministério Público Federal. Então isso é colocado muitos anos ainda antes das revelações que vão surgir na Petrobras. Evidente que ninguém é contra o combate à corrupção. Evidente que nós defendemos que a corrupção seja combatida. O que a gente questiona, e que é legítimo questionar, é a forma como esse combate é feito e as consequências dessa forma de se combater a corrupção. A quem beneficiou e a quem beneficia se combater a corrupção com os métodos que vêm sendo adotados, especialmente, notadamente, na Lava Jato. Então é essa questão que é importante se colocar. Combater a corrupção, sim. Agora, qual é a melhor forma de combater a corrupção? Garantindo que as empresas brasileiras, a empresa estatal brasileira, a principal, maior empresa brasileira, que é a Petrobras, os recursos naturais, especificamente o petróleo, como é que você combate a corrupção, visando garantir à população o acesso à renda petroleira e ao melhor uso da Petrobras, sem prejudicar, vamos dizer assim, os interesses nacionais no sentido de fragilizar as nossas maiores empresas, a Petrobras entre elas, também as construtoras, que eram grandes empresas da área de infraestrutura e que competiam inclusive mundialmente, empresas também da área de proteína animal, diversas empresas brasileiras que eram, ainda são fortes, mas se viram muito prejudicadas pela forma como se deu esse dito combate à corrupção, no sentido que favoreceu as multinacionais, tanto no mercado interno quanto no próprio mercado internacional. E no caso da Operação Lava Jato, me parece que ela teve uma consequência muito forte na história dos balanços da empresa. Houve o estabelecimento de uma relação direta entre o prejuízo causado com a corrupção e a suposta situação falimentar da Petrobras. Eu acho que é muito importante você agora abordar isso. Como que foi construído, no teu ponto de vista, essa associação? Exato. A construção da ignorância sobre a Petrobras. Inclusive o nome de outro artigo, quem tiver interesse, busca na internet. A construção da ignorância sobre a Petrobras. A construção da ignorância sobre a Petrobras se deu basicamente em cima do escândalo, do tratamento midiático escandaloso da questão da corrupção, sempre colocando a questão da corrupção com um tamanho que seria gigantesco, uma corrupção que teria lesado a empresa praticamente de morte, que é algo totalmente falso, que isso se verifica através dos dados, dos balanços da Petrobras, você percebe através dos dados dos balanços da Petrobras, em que a corrupção não afetou o caixa da Petrobras, não afetou severamente, eu digo severamente, tanto o caixa quanto a geração operacional de caixa anual da Petrobras, quanto a liquidez corrente, que é a capacidade de arcar com as dívidas de curto prazo. Todos esses fatores são fatores eminentemente empresariais e que revelam a saúde financeira da empresa,
sempre foram preservados de 2012 até 2015, 16, 15, 14, 15, quando foram justamente as revelações da Lava Jato. Mas isso tem contradição com o tratamento midiático que se deu da questão da corrupção. E esse tratamento midiático ajudou a construir a ignorância sobre a Petrobras, de que ela estaria num estágio com dificuldades financeiras, e isso começou a justificar a retirada da Petrobras da Operação Única do Pré-Sal, a aceleração dos leilões, a privatização dos seus ativos e diversas medidas de caráter antinacional. Mas nesse processo, me parece, teve uma importância tremenda uma empresa norte-americana, não é? Sim, então, você teve essa questão a empresa do que tratamento audita midiático. os balanços da Petrobras? Sim. Você teve o tratamento midiático da questão da corrupção, superdimensionando a corrupção. Você teve a questão do tratamento midiático também superdimensionando a questão da dívida, que a dívida em reais aumentou por conta da desvalorização do real perante o dólar, foi justamente também ali em meados de 2014, e a desvalorização do próprio petróleo. Então, essa desvalorização do petróleo conjuntural e a desvalorização do real levou a uma valorização. A desvalorização do petróleo e a queda do preço do barril do petróleo no mercado internacional. Em agosto de Sobre 2014. isso, eu gostaria que você depois esclarecesse também como você interpreta essa queda do preço do... Se agora é muito mais caro você produzir barris de petróleo do que antes. Isso. E depois a gente pode voltar para a questão do preço, né? Uhum. Por enquanto, eu queria voltar a essa questão da construção da ignorância. Então, a construção da ignorância pelo tratamento midiático da corrupção, pelo tratamento midiático da dívida, por conta dessa conjuntura do aumento da dívida em reais, enquanto a Petrobras sempre teve plenas condições de administrar a dívida. Enquanto também essa dívida foi proporcional ao investimento no pré-sal, que tem maturidade de 8 a 10 anos, ou seja, leva de 8 a 10 anos para que esse investimento tenha resultado. Tenha retorno, a né? empresa, Comece a retornar. A dívida, ela não é ruim por si só. Uma dívida pode ser ruim quando ela é muito grande e uma empresa não tem capacidade de crescer a partir da dívida. Evidente. Dívida é recurso de terceiros que você toma e quando a partir de recursos de terceiros você tem uma empresa que cresce, você administra a dívida com tranquilidade. Se você não tem perspectiva de crescer, que é justamente a condição das multinacionais do petróleo, que vem colhendo há décadas, aí sim a dívida pode ser um problema, porque você não tem como aumentar a receita, aumentar a geração de caixa e uma dívida que cresce quando uma empresa encolhe, essa sim, é uma dívida perigosa. Nunca foi o caso da Petrobras. Não, o investimento que você, inclusive, afirmou aí, que a Petrobras fez, né, nessa questão toda do pré-sal, durante todo esse momento, mostra que é uma empresa que tem essa força. Agora, voltando à questão, voltando à questão que o Passarinho colocou, então a construção da ignorância a partir da superdimensionamento da corrupção, superdimensionamento da questão da dívida, desproporcional ao que realmente foram. O outro ponto foi que com as revelações da Lava Jato, a empresa, que é multinacional, dita independente, que vinha aprovando todos os balanços da Petrobras, todos aqueles balanços daqueles períodos, trimestres, em que a Petrobras vinha sendo lesada, roubada pelo cartel dos empreiteiros. Caberia à empresa de auditoria externa identificar esses desvios fruto da corrupção? É uma das missões de uma empresa que faz justamente essa... Ela seria aferição. passível, essa empresa, de um processo judicial por parte da própria Petrobras contra ela? Sim, por parte dos acionistas da Petrobras, sim, que eventualmente podem perceber que foram lesados. Aliás, como é um caso muito frequente dessas empresas de auditoria. Essas empresas de auditoria, basta você dar uma busca no Google que você vai perceber quanto elas são questionadas, processadas em diversos casos no mundo afora, que elas não perceberam justamente, muitas vezes, as ações lesivas dos próprios executivos das empresas que acabaram lesando as empresas que elas fazem a auditoria e elas são passíveis de, assim, processos e respondem por processos internacionais. Então, essa empresa multinacional que operava na Petrobras, diante da revelação da corrupção pela Lava Jato, tendo aprovado diversos balanços sem mencionar, sem ressalvas, ela se viu vulnerável, inclusive passível de ser acionada judicialmente e, com isso, levar a ter prejuízos. Qual foi a decisão dessa empresa de auditoria? Ela decidiu, então,
cobrar da Petrobras que registrasse naquele balanço do terceiro trimestre de 2014 os efeitos da corrupção. Agora, como a Petrobras poderia, naquele momento, colocar todos os efeitos da corrupção no seu balanço se a corrupção ainda estava sendo investigada? Certo. Você não tinha como medir. Então, isso gerou um impasse. Como fazer essa medição que estava sendo exigida por essa empresa? Você depender de uma empresa internacional, que inclusive é citada em diversos casos aí, está sendo questionada em diversos casos internacionais de mau desempenho na sua ação de fiscalizar. A Petrobras depender de uma empresa estrangeira para isso também é uma vulnerabilidade. É uma vulnerabilidade e um nível de soberania que é revelado que é muito baixo. Quem era o presidente na época em que contratou essa empresa? Então, a Graça Foster, né? Mas esse é um procedimento, vamos dizer assim, típico, que nunca foi diferente. A Petrobras, assim como a maior parte das empresas brasileiras, ela contrata empresas internacionais. Teria problema você citar o nome dessa empresa? Se não me engano, é a PwC. Era a PwC, mas tem que confirmar. Era Price Waterhouse. Se não me engano. Mas de qualquer forma, todas essas empresas têm o mesmo perfil. Todas essas empresas ditas independentes têm uma trajetória muito problemática, né? O escândalo do subprime, por exemplo, dos Estados Unidos, deixou essas agências vulneráveis. Temos aquele, se não me engano, a Arthur Andersen, que era uma empresa também muito importante, e acabou falindo por conta de escândalos contábeis, né? Eu acho que essa Lebre, por exemplo, nunca tinha ouvido falar. Quer dizer, não tinha noção disso aí. Confesso a minha ignorância, porque não tinha noção. Daí a importância de entrevistas como essa com o Felipe, para esclarecer, ou na medida do possível, procurar esclarecer o maior número possível de pessoas. Claro, eu estou estarrecida com essa informação que você está passando aí para a gente. Então, né, aí isso gerou um impasse, justamente porque eles exigiram que fosse colocado no balanço do terceiro trimestre de 2014 todos os efeitos da corrupção. Então, esse impasse gerou um atraso você ter o balanço auditado. Quando você não tem o balanço auditado, uma empresa que atua no mercado, rola a dívida, etc., depende de recursos de terceiros para fazer a gestão da dívida, ela começa a ter uma série de restrições. Então a Petrobras, conjunturalmente, começou a viver um momento de crise. Esse momento de crise, que depois foi superado, foi, pela mídia, foi aproveitado no sentido de construir essa ignorância de uma empresa pré-falimentar, dependendo de recursos do governo, etc. Situação totalmente falsa. Uma vez que você resolveu o problema de ter o balanço auditado, por mais que a solução não tenha sido a melhor para a Petrobras, etc., mas você encontrou a solução, a Petrobras voltou a ter acesso aos mercados financeiros e sempre teve oferta de muito mais recursos de terceiros do que ela buscava. Ela, inclusive, fez operações no mercado financeiro internacional em 2015, operações absolutamente exitosas, né? Sempre tendo à sua disposição recursos muitas vezes superiores aos que ela necessitava, que ela demandava. Então, isso tudo também com caixa acima de 20 bilhões de dólares, com índice de liquidez corrente acima de 1,5, indicadores financeiros, geração de caixa da ordem de 25 bilhões de dólares anuais, 27 bilhões de dólares anuais. Situações, assim, parâmetros financeiros que medem a saúde financeira da Petrobras, que sempre, inclusive, foram superiores às multinacionais que são apresentadas aí como referência. Os números que vocês apresentam lá no portal da EPET mostram muito bem isso, né? Agora, convenhamos, é impressionante a vulnerabilidade da direção da Petrobras e mesmo do governo brasileiro frente a esses acontecimentos, né? Não haveria alternativa, por exemplo, frente à crise gerada com a revelação do montante, o volume de corrupção dentro da empresa, revelados pela Lava Jato. Não haveria, por exemplo, uma outra maneira de se contornar o problema de adequação dos balanços? Porque foi a partir daí que, me parece, foram criados aí um processo de reavaliação de ativos que acabou produzindo balanços deficitários e se criou as condições para o anúncio de um programa violentíssimo de venda de ativos para compensar um suposto prejuízo, que os números que vocês apresentam contestam isso. Exato. E você vende ativo e depois esse dinheiro fica lá, no caixa da empresa, né? Exatamente.
Então, é isso, quer dizer, na verdade, você tinha uma situação de risco, vulnerabilidade e um nível de soberania muito baixo para um país que tem os recursos do pré-sal. O grande divisor de águas que revelou justamente toda essa nossa vulnerabilidade foi a descoberta do pré-sal. Porque se você não tem reservas significativas, você não está ali sendo alvo da prioridade. Um foco. Não está sendo o foco, não está sendo a prioridade das multinacionais privadas e dos seus governos. Dos governos que eles controlam. Certo. Então, a partir do momento que você descobre esses recursos, você não pode ser ingênuo de sair revelando aos quatro ventos para ter ganhos políticos esses recursos, porque isso justamente traz a atenção internacional, a cobiça internacional, e você não está, eventualmente, preparado para lidar com esse assalto, vamos dizer. Então, o correto seria não tratar recursos estratégicos sob uma ótica, sob uma estratégia de marketing político, usar justamente o conhecimento dessas reservas com visão estratégica, fortalecer o país para poder lidar com essa nova realidade, do país poder se transformar numa potência energética, no sentido de consumir essa energia e não de exportar. Porque se o pré-sal, também é uma coisa que eu costumo repetir, se o pré-sal é muito grande se o pré-sal é um recurso estratégico e será muito importante para o futuro do Brasil, caso a gente saiba utilizá-lo, são volumes muito grandes, mas as necessidades não atendidas da maioria da população brasileira ainda são muito maiores do que o próprio pré-sal. Então, eu costumo inclusive apresentar alguns estudos, alguns números, mostrando o consumo per capita de energia no Brasil, mostrando a relação entre o consumo per capita de energia e o desenvolvimento humano, consumo de energia e crescimento. Sobre isso, deixa eu te interromper um pouquinho. Você faz uma comparação do Brasil com o Paraguai. Sim. E eu não entendi essa comparação, porque eu fiquei também impressionada com essa comparação. Nós podemos nos equiparar ao Paraguai em termos de consumo de energia. A gente tem um consumo um pouco superior ao do Paraguai e muito inferior aos consumos dos países, vamos dizer assim, desenvolvidos, que têm índices de desenvolvimento humano altos. Então, na verdade, a prioridade para o pré-sal deveria ser o consumo do pré-sal, agregar o valor ao pré-sal no mercado interno, sem gerar excedente de exportação de petróleo, especialmente por multinacionais. Nenhum país se desenvolveu exportando petróleo por multinacionais. Agora, países com as características do Brasil, país continental, com 207 milhões de habitantes e um índice de desenvolvimento humano apenas moderado, ele não tem possibilidade de crescer, mesmo exportando petróleo cru para uma empresa estatal. Ainda assim, você não teria a possibilidade de desenvolver o Brasil, porque o desenvolvimento está relacionado ao aumento do consumo dessa energia per capita, ao atendimento das necessidades que não são atendidas. E para você atingir esses objetivos, o consumo de energia no Brasil teria que aumentar muito. E não haveria, e não há, mesmo com o pré-sal, espaço para que você exporte volumes significativos, mesmo através da Petrobras, no modelo que a gente possa pensar como um modelo ideal para o Brasil. Que é diferente da Noruega, que é um país que tem 5 milhões de habitantes e já tem um consumo per capita de energia muito alto. Você consegue satisfazer as necessidades do seu país, gerar um excedente para exportação e administrar, como eles têm feito. Mas o Brasil é diferente. O Brasil ainda tem muitas necessidades não atendidas, um consumo de energia muito baixo. Então, a prioridade para o uso do pré-sal deveria ser o consumo interno. Você deveria ter limitações severas da exportação do petróleo, em especial pelas multinacionais, mas também pela Petrobras. E essa Petrobras. exportação também, que nem se paga, não se paga nada, né, quando você exporta. A tributação sobre a exportação, você tem a questão do... É mais um ciclo do tipo colonial. Mais um ciclo do tipo colonial, onde você tem os agentes estrangeiros se beneficiando dessa extração, muitas vezes predatória, acelerada, para maximizar o resultado no curto prazo. Esse ciclo do tipo colonial, cada um deles que o Brasil já viveu tem características particulares, mas também tem características comuns. Entre as características comuns, eles viabilizam interesses antinacionais e existe uma pequena fração de brasileiros que também se beneficia dessa gestão desse projeto, vamos dizer assim, do tipo colonial. Então, ainda hoje você tem essa classe dominante, que é uma classe dominante que estranha o Brasil, que está aqui a serviço
desse projeto do tipo colonial que visa sacar os nossos recursos na forma crua, da forma mais básica possível, matérias-primas a serem exportadas por empresas estrangeiras que hoje são controladas pelo sistema financeiro internacional. Agora, Felipe, eu queria que você explicasse melhor a relação desses royalties, porque os royalties, a empresa que está explorando petróleo paga 15% dos royalties do petróleo, né, que está sendo explorado. É isso? É 15%? Alguma coisa dessa natureza, dessa ordem. E agora, como é que fica, quer dizer, na hora que a empresa tem lucro, que ela vai pagar o lucro, que vai pagar óleo lucro. sobre como é que é essa questão do óleo? Você tem diversos regimes de operação. Sim. Você tem o regime de concessão, que é aquele do pós-sal, que vinha sendo adotado desde a quebra do monopólio. Esse regime, sim, você paga royalties e participação especial, que é distribuído de acordo com as regiões aí, produtoras, especialmente as regiões produtoras do petróleo. Agora, os impostos, na partilha é diferente. Na partilha você tem a propriedade do óleo lucro. Mas não é porque é partilha ou porque é concessão que você tem a garantia de que a maior parte da renda petroleira vai ser apropriada através do Estado. Porque está nos detalhes da legislação, dos editais, das tabelas em que determinam o quanto vai se pagar de óleo lucro no regime de partilha, em função da produtividade dos poços, em função do preço do petróleo. É nesses detalhes em que se estabelecem esses parâmetros que no fim se determina o quanto da renda petroleira vai ficar para o Estado e para os municípios. No fim das contas, você já destacou, é muito importante, do total do óleo extraído, toda a parte relativa aos custos é ressarcido através de óleo para a operadora. Operadora. O que sobra é que é justamente objeto da partilha entre o consórcio e a União. Exatamente. E dependendo das regras que você coloca para justamente regular essa fração partilhada, você no leilão você joga um número, mas aquele número está associado a um preço do petróleo e a produtividade dos poços. A partir do momento que você produz, a produtividade não é exatamente a mesma e o preço do petróleo varia. Então você pode ajustar esse óleo lucro que você se comprometeu de acordo com isso. Além do que o custo, né, de operação pode ser inflado também, né? Exato. Você pode manipular esses custos de produção, você pode manipular, no caso a operadora seja uma multinacional, estatal ou privada, existe uma contradição de interesse. Então existe um risco de você manipular, né, fazer engenharia financeira, né? Outra forma mais eufemística, né, de dizer que é a manipulação, né? Engenharia financeira. Daí a importância que você destacou da Petrobras ser operadora única, não é? Nessa legislação aí da partilha. O primeiro ponto que foi atacado na agenda das multinacionais. O primeiro ponto que foi atacado. Suspeitamente. E sabe que são minúcias que fogem à compreensão do grosso da população. Porque o que você está dizendo aí, quer dizer, você tem que estar acompanhando muito de perto para poder entender essas nuances todas, não é não? Sim. Importante que, independente de se entender os detalhes, é se entender que os impostos, de uma forma geral, são apenas uma pequena fração da renda petroleira. A renda petroleira, que é o que está em disputa quando você define o modelo de exploração dos recursos naturais, no caso o petróleo, ela vai muito além do só os impostos. Então a gente tem que conscientizar a população de que se preocupem com as políticas de investimento, com a questão da tecnologia, com essas questões que sim, são as responsáveis por você direcionar essa renda petroleira e é daí que vem a possibilidade de você distribuir essa riqueza para amplos setores da sociedade brasileira. Evitar que seja mais uma atividade, vamos dizer assim, empresarial, que não sirva para os propósitos de construir um país mais justo, digno e igualitário. Essa é a preocupação, que vai muito além da questão dos impostos. Mas olha só, tudo bem, mas voltando à questão dos impostos. A Petrobras também, ela deve, no caso, ela tem lucro, então ela também deve ao governo da União
ou aos estados. E pelo que eu saiba, também a Petrobras nem sempre paga isso que ela deve. Não, assim, existem, a Petrobras muitas vezes ela toma decisões do ponto de vista da interpretação tributária do que ela deve ou do que ela não deve, e essas interpretações que a Petrobras tem muitas vezes são questionadas na justiça. Isso acontece. Agora... Mas acontece com qualquer empresa. Exato. Né? Agora, a contradição de você ter uma empresa controlada pelo governo, em que você eventualmente tem uma interpretação tributária que você paga menos do que depois você pode constatar que realmente deve, e uma empresa multinacional, seja ela estatal ou privada, essas contradições são muito mais acentuadas. Certo. Então, as práticas que tradicionalmente são usadas pelas companhias multinacionais atuando em qualquer país do mundo são práticas muito mais agressivas, no sentido de minimizar o pagamento dos impostos, no sentido de corromper fiscais, corromper todos os envolvidos políticos. Ou simplesmente sonegar, não é? Nós temos vários casos aí, agora na situação da Previdência, foram revelados aí os devedores da Previdência, empresas absolutamente privadas, absolutamente saudáveis, como bancos, por exemplo, ou grandes multinacionais brasileiras e estrangeiras, que simplesmente devem à Previdência. Usam paraísos fiscais, né? Também que está muito... Utilizam da máxima, devo, não nego, pago quando puder e empurram com a barriga nos tribunais, em recursos administrativos junto à Receita, onde inclusive há denúncias graves, né, de corrupção ali dentro, né, do CARF.